A paz do nosso Salvador Yahushua, é o Machia. Aqui quem vos fala mais uma vez é o irmão André do canal As Duas Casas de Israel Oficial. Como já dizia o mestre, quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Meus irmãos, nós estamos vivendo dias tenebrosos, dias tão difíceis. Mas foi profetizado, né, irmãos? Se foi profetizado, nós não temos que ficar alarmados, se preocupar, porque o Cristo disse que tudo isso era o princípio das dores e é o que nós estamos vivendo hoje no mundo. Meu irmão, eu quero falar de 3 versículos, especificamente de 3 versículos, que se encontra em 3 livros. Se encontra lá em Provérbios, capítulo de número 26, versículo 2. Quero falar também em Mateus, capítulo 12, versículo 34. Quero falar um pouco também lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Esses 3 versículos, ele mostra para nós, irmãos, ele mostra para nós de forma maravilhosa, sem precisar de instruções humanas para servir ao Criador. Esses 3 versículos. Se nós parar um pouco para meditar na palavra do Criador, entendeu? E se esforçar, irmão, não é fácil. Se esforçar para vivermos, praticar, se torna tudo mais fácil. Não é fácil, mas quando nós se esforça para viver e praticar isso, se torna muito mais fácil servir ao Criador de forma maravilhosa. Porque o que é que ele pede de nós? Ele pede que a gente ande humildemente com o nosso Criador. Ele pede para nós que nós venhamos amar o próximo como nós mesmos, entendeu? E ele pede também, usando o nosso irmão Tiago, na sua carta, no seu livro, e diz de forma maravilhosa que a religião que agrada ao Criador é cuidar de órfãos, de viúva e se abster do mundanismo, das coisas pecaminosas, das coisas depravadas. Essa é a religião que agrada ao Criador. Agora, quando nós olhamos a Mateus 12, versículo 34, que lá fala sobre a árvores e os seus frutos. Observe que no versículo 34 diz: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Algumas pessoas dizem assim: não julgue para que não seja julgado. Outros dizem: você não pode me julgar, você não pode falar isso de mim, você não pode dizer isso ou aquilo, né? E as Escrituras, ela fala de forma maravilhosa e extraordinária que nós devemos julgar. Porque lá em Mateus 7, lá deixa bem claro, não julgue para que não seja julgado. É isso? É. Mas quando nós olhamos também para o Evangelho de João, capítulo 7, versículo 24, lá diz: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. O que é reta justiça? Segundo as Escrituras, padrões moral do Criador. Lá em Mateus 7 diz: não julgue para que não seja julgado. Correto. Porque com a medida com que julgar, vai ser julgado. Correto. Mas em João 7, 24 diz: não julgueis segundo a aparência. Então isso aqui diz que nós não podemos julgar as pessoas por aparência,
Mas nós podemos julgar pelas obras. Tá vendo, irmãos? Nós podemos julgar pelas obras, pelo que pratica, para ver se aquilo que está praticando, fazendo, está de acordo com a santa justiça, ou com a reta justiça, ou com os padrões do Criador, ou com a palavra do Criador. Vejamos por quê. A gente vê muitas pessoas aí, né, que veio do mundo, praticava de tanta imundícia, de tanta maldade, tanta bruxaria, e na realidade essas pessoas, muitas delas, diz que tem 10 anos, 5 anos de cristianismo, 20 anos de cristianismo, mas essas pessoas em todos os lugares que passa, ou ministrando, ou ensinando, ou falando, ou em seus livros, ou em podcast, essas pessoas não falam do novo nascimento, essas pessoas não falam do Cristo vivo. Essas pessoas tá igual Israel, saiu do Egito, escute bem isso aqui, essas pessoas, a maioria delas, saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro delas. E elas, eu estou julgando segundo os padrões das Escrituras e pelo que eu vejo. As pessoas participam aí, dando as suas entrevistas, e elas falam, não, eu era da macumba, que lá na macumba a gente fazia isso, que lá na macumba a gente fazia isso, que dentro do candomblé a gente fazia isso, e a gente praticava isso, e eu tenho meu livro tal, e meu livro está falando disso, e naquele livro que eu escrevi está falando disso. Escute bem. Aí outros diz, não, mas que eu era do espiritismo, se diz cristão, mas eu era do espiritismo, e no espiritismo eu fazia isso, e lá a gente fazia isso, e nós invocávamos mortos, e essas pessoas dizem que veio para Cristo, se diz entre aspas que é cristão, mas não fala de Cristo, não prega Cristo, não fala do novo nascimento, fala simplesmente de quê? Muitos deles se camuflam no meio dos cristãos, mas continua falando e ensinando as diabologia, as coisas malignas. E o que é que diz, irmão? Eu já estou falando aqui de Mateus 7:24 para ninguém me julgar. Mas eu estou julgando alguns assuntos, algumas pessoas que se diz cristão, vêm para o cristianismo, mas o espiritismo não saiu dele. Vem para o cristianismo, mas o satanismo não saiu deles. Vem para a presença do Criador, mas a cabala não saiu deles. Vem para a presença do Criador, mas a bruxaria não saiu deles. Vem para a presença do Criador, mas continua fazendo e falando das suas imundícias. E não fala do novo nascimento. Não fala do Cristo vivo, ressurreto. Não fala. Paulo diz, o assunto da minha epístola, da minha pregação é Cristo, é ungido. Então observe que diz lá em Provérbios 26, versículo 2. Como um pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Então está dizendo claramente que a maldição sem causa não virá. Mas a maldição vem por causa da causa. Observe que quando Cristo tem um encontro com Gadareno, aquele homem que saiu do meio da população, do convívio social, e quando ele tem um encontro com Cristo, que ele tem uma libertação, ele passa ali alguns dias no pé de Cristo. A palavra pé de Cristo quer dizer ensinando, né? Sendo ensinado, sendo doutrinado, sendo discipulado. Ele passa ali no pé de Cristo aprendendo, e depois ele quer ir com Cristo. Cristo diz, não, vai para os teus, oh glória, vai para os teus e conta o que o Senhor fez por ti. Tá vendo? Agora imagina Gadareno descendo agora para Decápolis e chega lá, segundo os historiadores, naquela 10 cidades ali, começou a pregar, a falar das maravilhas do Senhor e as misericórdias que o Senhor teve por ele. Imagina isso. Os de hoje não faz como Gadareno, estava lá
fazendo todo tipo de satanismo que não presta, aí vem para o Mashiach e continua falando das imundícias lá do mundo. O que é que o provérbio está dizendo aqui? Que a maldição sem causa, ela não virá. Mas se tiver uma causa, a maldição vai vir. Por quê? Porque em Mateus 12, versículo 34, diz: raça de víboras, como pode vós dizer boas coisas sendo mal? Porque do que há abundância no coração, disso fala a boca. Opa, não, agora eu sou de Cristo, aceitei Cristo como Salvador. Aí passa pelas igrejas, passa pelos podcasts, passa pelos os lugares ministrando. Não, que lá na magia negra nós fazia isso, e que nós na magia negra praticava isso, e que nós na magia negra fazia isso. Aí vai para o espiritismo, a mesma coisa continua. E não tem nada de Cristo, não tem nada do Mashiach, não tem nada de salvação, de arrependimento. Fazer com que as pessoas olhe para aquela pessoa ali, que em outrora pertenceu ao inimigo, fazendo coisa errada, olhe para ele, ministrando a palavra, e diz: rapaz, como disse os irmãos sobre Paulo, esse que perseguiu o caminho, esse que entrava pelas casas, esse que fazia baderna contra os irmãos, agora está anunciando aquele que antes destruía. Ora, a gente não vê isso em muitas pessoas aí. Aí acontece uma desgraça, aí fica todo mundo preocupado, né? Fica todo mundo preocupado. Ah, mas por que isso aconteceu, irmãos? Irmãos, lá no Evangelho de João, capítulo 6, o Mashiach pregava uma mensagem dura, mas maravilhosa para crente salvo. Pregava uma mensagem dura. Muitos ali retiraram, abandonaram ele. Pedro toma a palavra e diz: Senhor, duro é esse discurso, quem pode ouvir? Cristo diz: querem vós também retirar? Querem vocês também retirar? Pedro diz: para que iremos nós, Senhor, se só tu tem a palavra da vida eterna? Ora, eu vejo assim, que quando nós temos um encontro com Cristo, irmãos, nada nos abala. Nada nos abala. Ah, mas você diz isso porque não é em você. Olha, a Bíblia manda nós lançar sobre... Pedro diz, lançando a vossa ansiedade a quem? Aos pés do Senhor. Então, a Bíblia fala para mim pegar a minha ansiedade e lançar aos pés do Senhor. A Bíblia diz, né, que o Espírito Santo, ele é o Paracleto, ele é o Consolador, ele que nos consola, ele clama por nós com gemido inexplicável. Entendeu? Ele nos ajuda quando nós colocamos toda a nossa confiança no Senhor. Eu costumo dizer uma coisa, irmãos: crente salvo, crente que entende o preço da salvação que o Mashiach pagou lá no Calvário pelos nossos pecados, jamais vai tirar a vida de alguém ou vai tirar a sua própria vida. Mesmo diante das adversidades, você não vai ver um crente salvo, por mais prova que passe, por mais luta que passe, dar um fim na sua vida. Você não vai ver um crente salvo fazer isso. Não. Ah, mas faz que não sei o que, bambambam. Se faz, é porque essas pessoas nunca beberam da água da vida. Porque Cristo Mashiach disse: aquele que bebe dessa água H2O tornará a ter sede, mas aquele que bebe da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Entendeu? E a Bíblia diz, o Salomão diz que a alma farta pisa favos de mel. A alma farta pisa favos de mel. Mas a alma faminta, toda amargo, é o quê? É doce. Então a pessoa que está faminto, irmãos, faminto, sedento de Cristo, toda amarga é doce. Então esses faz loucura, mas os fartos, meus irmãos, segundo o historiador Flávio José, quando a igreja primitiva ali estava os tachos de óleo quente, aquela fila de irmão tudo amarrado, segundo o historiador, entendeu? Para ser jogado dentro do tacho. Tinha crente, segundo o historiador, que tinha crente que tinha desejo de já partir dessa terra para estar com o Senhor. Chegava para outro, não, deixa eu ir na sua frente, deixa eu passar na sua frente para cair logo dentro desse tacho de água. Olha, não tinha medo não, irmãos. Diante da adversidade, não tinha medo não. Os de hoje, qualquer coisinha vai para a forca. Qualquer coisinha
pula da ponte. Qualquer coisinha se joga diante de um trem. Nunca tiveram encontro verdadeiro com Cristo. Nunca tiveram. Paulo diz, eu passei fome, eu sofri, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jó perdeu tudo, perdeu tudo. Se Jó fosse um desses de hoje, perdeu tudo, ia lá e tirava a vida. Jó diz o quê? Nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Criador deu, o Criador tomou. Bendito seja o Criador. Sabe o que é que ele diz mais? Olha o que Jó profetiza sobre a vida dele. Eu ainda verei o bem do Senhor na terra dos viventes. Jó está dizendo, eu não vou morrer nessa situação. Eu não vou morrer do jeito que eu estou. Eu ainda vou ver o bem do Senhor na minha vida e é na terra dos viventes. Não é depois que eu morrer. É na terra dos viventes. Aí diz claramente, do que fala em abundância a boca, isso, né? Do que fala em abundância o coração, disso fala a boca. Ou do que está em abundância no coração, disso fala a boca. Aí a gente vê as pessoas só falando de demônio, só falando de diabo, que praticava isso, que praticava aquilo, que praticava... Finaliza o programa, finaliza a mensagem, nada de Cristo, nada do ungido, nada das coisas pertencentes ao Criador. Meu irmão, não vem maldição sem causa. Por quê? Porque o próprio Paulo escreve aqui aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 7, ele diz, não erreis. O Criador não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso ceifará. Isso aqui serve para todo mundo, para todos nós, irmão, para todos nós. Ou nós damos valor ao que Cristo fez por nós no Calvário e o que ainda está fazendo no santuário celestial, intercedendo por essa humanidade, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham a ter a salvação. Entendeu? Ou nós compreendemos isso e abraçamos essa fé. Se a gente tiver de dar nossos testemunhos, vamos dar. Eu era isso, eu fazia isso, mas tive um encontro com Cristo. Tive um encontro com Cristo. Ele transformou a minha vida, me mudou, me transformou. E hoje eu não quero saber mais disso. Aconselho a todo mundo que está nessa prática pecaminosa, nesse caminho tenebroso, que se volte para Cristo enquanto se pode achar. Ainda resta uma esperança, mas não. As pessoas dizem, não, eu estava lá, mas lá nós fazia isso, lá nós fazia isso, lá nós fazia isso. Vê lá o meu livro tal que eu escrevi, vê lá a minha biografia tal, o que é que eu estou falando. Põe fogo nessas biografias de imundícia, de coisas que não trouxe edificação para a sua vida. Põe fogo, faça uma goivara, como diz lá no Nordeste, faça uma goivara e ponha fogo em toda essa biografia. Ora, se Paulo, dentro dos ensinamentos de Moisés e dos profetas, dentro do ensinamento de Gamaliel, ele comparou tudo aquilo que ele tinha aprendido como esterco, quando teve um encontro com Machia no caminho de Damasco. Agora, por que você diz que tem um encontro com Cristo e as suas biografias de ensinar satanismo, de ensinar magia negra, de ensinar um monte de coisa, ainda continua perambulando por aí? Junta tudo, faz uma goivara e põe fogo, rapa fogo. Se não tem coragem de tocar fogo, me chama. Me chama aí, eu vou e toco fogo, em nome do Machia, para a honra e para a glória do nome dele. Aí fica aí. Que não sei o quê. Não, irmão, não vem maldição sem causa. Todos nós que estamos no mundo, estamos sujeitos a passar por adversidade. Todos nós estamos sujeitos a passar por adversidade. Todos nós. Mas uma coisa coloque na sua cabeça. Coloca isso na sua cabeça. Entendeu? Ponha isso dentro de você. Ainda que a adversidade venha sobre a nossa vida, Ele está conosco todos os dias até a consumação do século. Porque Ele diz, no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo. Quem tem bom ânimo vai tirar a vida de alguém? Quem tem bom ânimo vai tirar a sua própria vida? Quem tem bom ânimo vai sair por aí fazendo coisa escabrosa? Não. Quem tem bom ânimo, irmão, sabe que o seu Redentor vive e que, por fim, vai se levantar sobre a sua causa e vai dar vitória. Em nome do Machia, eu profetizo sobre a vida de todas as pessoas que vai ouvir esse áudio, né? Ver esse vídeo. Eu profetizo, em nome do Machia,
que você roubava, você se prostituía, você fazia tantas coisas terríveis, coisas escabrosas, que você venha ter um encontro verdadeiro com aquele que foi para o Calvário, morreu pelos nossos pecados, ressurgiu dentre os mortos, está no santuário celestial, intercedendo por nós, e um dia vai voltar, não mais como o Cordeiro do Criador que tira o pecado do mundo, mas como o leão da tribo de Judá, como o Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Entregue sua vida para Ele, confie plenamente nele, ponha sua confiança plenamente nele, no Cristo vivo, porque Ele é quem pode trazer a nossa vitória. E lembre-se disso, viu? Não tem vida fácil, porque Ele diz que no mundo nós ia termos aflição.